Olá, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse maravilhoso canal aqui de investimentos, Apli Capital Investimentos, né? A gente hoje aí vai fazer um vídeo um pouco menor em relação ao último, né? Que a gente falou todos os pontos sobre a renda fixa, e se eu não me engano foi um vídeo de 34 minutos. Só que hoje aqui a gente vai apenas analisar, falar um pouquinho sobre uma notícia que saiu nos últimos dias, né? Que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele está querendo impor uma taxa de 50% sobre importações brasileiras para os Estados Unidos, né? E é uma coisa muito prejudicial para algumas empresas aqui do Brasil que têm um negócio forte, né, no mercado americano. Mas antes aí de a gente continuar aqui o papo, né, eu já peço aí para vocês, se possível, curtir aí o vídeo, comentar um pouquinho, falar o que vocês acharam dessa questão da taxação do Donald Trump. Compartilhar também, né, com um amigo, com as pessoas que não entenderam muito bem essa questão, porque a gente aqui vai explicar um pouquinho sobre essa taxação que o Donald Trump está impondo, né? E aqui a gente não vai se aprofundar muito na questão política, que tem essa questão política envolvendo essa notícia, mas a gente vai falar um pouquinho do contexto econômico. E o que acontece? Nessa questão da taxação dos Estados Unidos para alguns países, eu não sei se vocês lembram, mas há uns dias atrás, alguns meses, o Donald Trump ele anunciou que taxaria importações de alguns países, e o país que mais teve a taxação, né, foi a China na época. Chegou a passar de 100% a taxa dos Estados Unidos para a China, e meio que entraram em uma guerra comercial nessa questão dessas importações, dessas taxas, né? Só que o Brasil, na época, estava sendo taxado em 10%. Quando o Trump anunciou a primeira vez taxação para o Brasil, estava sendo uma porcentagem de 10% apenas. Só que ele deu um intervalo, né, de 90 dias, esperando que alguns países pudessem entrar em contato para negociar a questão da taxa, para chegar ou diminuir ou aumentar a taxa, não sei. Depende, né, de como essa relação comercial se desenvolveria. E durante esses 90 dias, algumas coisas aconteceram no Brasil que eu acho que implicaram esse taxamento de 50%, né? Esse aumento para 50% na taxa de importação do Brasil para os Estados Unidos. O que aconteceu, eu até vou abrir a notícia aqui, que fala um pouquinho no site da Exame, né? Que aqui fala que o Brasil foi o país que teve uma tarifa maior de 50% sobre os produtos. Teve outros países que também foram tarifados, como a União Europeia e o México, em 30%. Japão, Coreia do Sul também em 25%, Canadá, por sua vez, em 35%. Então são taxas significativas, né? Eu acho que o Trump estava querendo puxar um pouquinho nessa questão de negociar nessa relação comercial que ele está tendo com os países para em benefício dos Estados Unidos. Enfim, essa questão política é um pouco complicado, mas é até importante a gente trazer aqui, porque essa taxação de 50% que o Trump enviou há alguns dias atrás em carta para o presidente aqui do Brasil, o Lula, ele meio que alegava que uma das questões dessa taxação seria a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, né? Bolsonaro, em alguns dias, aí está num julgamento relacionado à questão de corrupção, entre outras coisas, no governo dele. E o Donald Trump estaria alegando que esse julgamento para o presidente Bolsonaro estaria sendo uma perseguição, uma caça às bruxas, como o mesmo havia alegado, né? E assim, essa relação entre o STF, Trump e Bolsonaro estaria muito mais uma relação política, né? Uma relação do Trump querer ajudar o seu aliado, porque o Bolsonaro tem uma relação com o Trump, do que realmente uma relação econômica e comercial, né? E ele também alegava a questão da censura no Twitter, né? Ele alega que o STF, naquela época lá que o Elon Musk teve uma briga, entre aspas, né, com o Alexandre de Moraes, e meio que o Trump alega também que essa taxação é causada por essas questões do Bolsonaro e a censura ao Twitter. E assim, a taxa ainda não está imposta, né?
ela entra em vigor a partir de 1º de agosto, se o Brasil não der nenhuma resposta de negociação. E o nosso objetivo aqui, eu não estou querendo falar se o Bolsonaro está certo, se o Trump está certo, se o STF está certo, não tem nada disso. O ponto de vista político eu acho que fica muito mais para vocês aí comentarem do que para mim. Mas o que a gente tem a pretensão de trazer aqui é um pouquinho das consequências que tem com essa taxação dos produtos importados aos Estados Unidos, produtos brasileiros, né? Prejudicará empresas brasileiras que negociam nos Estados Unidos. O porquê disso? Vamos imaginar que você aí é um comerciante que vende, por exemplo, uma camisa, uma calça, roupas, né, para os Estados Unidos. Imagina que você está vendendo aí um produto de $100, um produto brasileiro de $100 para um consumidor americano. O que aconteceria com essa taxação de 50%? O produto que vale $100, ele teria que pagar mais uma taxa de 50% sobre esse produto. Então ele pagaria no total $150. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas essa taxação ela também prejudica, querendo ou não, o povo americano, né, que compra um produto brasileiro importado e tem que pagar mais nessa taxa. E o que o povo americano vai falar? Ó, tô pagando R$ 150 num produto que vale 100. Tô tendo uma taxação muito grande, tô gastando demais. Vou procurar outras opções aqui em outros países para ver se eu consigo pagar menos. Então isso meio que prejudica, porque perde, né, um pouco das vendas que essas empresas têm para o mercado americano. E algumas empresas podem ter dificuldade de substituir sua participação no mercado americano. Eu até trouxe aqui nesse link aqui, que mostra aqui na Infomoney quais são as empresas, né, que elas mais negociam no mercado americano, que elas mais têm exportações para lá, né? A gente fala aqui, por exemplo, a Embraer tem 23,8% da receita proveniente de exportações para os Estados Unidos, a Suzano, que é papel e celulose, também a Jalles Machado, que são produtos da né, agronegócio. Então, muitas empresas seriam prejudicadas nessa questão dessa taxação, né? Porque desestimula o consumo do povo americano para os produtos brasileiros. E o que isso pode causar? Os produtos brasileiros ficarão mais caros para o povo norte-americano, como eu falei, né? Desestimulando o consumo. Como tem menos exportações, caso o povo americano não consuma esse valor mais caro, né? Tende a não consumir. Como terá menos exportações, também terá menos dólares entrando no Brasil. E como a moeda dos Estados Unidos hoje é uma padrão na economia mundial, né, ela vai refletir diretamente no câmbio. Ou seja, o real vai ser desvalorizado, né, em relação ao dólar, porque vai ter menos dólar aqui no mercado brasileiro. E também causará menor crescimento econômico. O PIB menor geração de empregos. Como as empresas que estão exportando para os Estados Unidos perderão um pouco desse mercado, né, devido a alguns consumidores que não aceitarão pagar essa taxa de 50%, buscando outras opções. Algumas empresas poderão, por exemplo, perder essa geração de cargos, né, porque terão que, como a receita vai cair, não vai ter condição de pagar as pessoas. Então, muitas ficarão desempregados. O PIB também do Brasil ele ficará menor, porque o PIB é todo o produto produzido dentro do Brasil, comercializado, né? Então, como terá essa diminuição das vendas das importações para os Estados Unidos, isso refletirá no PIB brasileiro. Isso aqui é um pouquinho falando dessas consequências, né? Na questão política, eu acho que ficou bem claro o que acontece, né? Da questão do Bolsonaro, Trump, isso aí a gente não vai falar tanto aqui, fala quem está certo, quem está errado, mas muitos especialistas, né, eles falam que essa questão do Trump querer taxar o Brasil alegando déficit entre os Estados Unidos e o Brasil não faz muito sentido.
muitos alegam que essa questão dessa taxação envolve muito mais uma questão política entre Bolsonaro, Trump e STF, o governo brasileiro, né, do que realmente essa questão comercial. Porém, tem uma questão aí que envolve também o BRICS. Tem alguns especialistas, né? Eu acho que vocês conhecem a aliança do BRICS aí, Brasil, China, Rússia, que falam um pouquinho, alguns especialistas falam um pouquinho que o Trump taxou o Brasil, né, em resposta a questões do BRICS. E a gente vai explicar mais um pouquinho agora. Então, essa questão política, né, envolvendo o julgamento do Bolsonaro no STF e também o Trump dizendo que isso é uma caça às bruxas, né, falando que é uma perseguição ao Bolsonaro, também falando da questão da censura no Twitter. Isso tudo são questões políticas que pareciam que era a motivação do Trump para a taxação de 50% sobre as importações brasileiras. Porém, essa questão do BRICS, eu não sei se vocês conhecem, mas o BRICS é uma aliança comercial entre Brasil, Rússia, China, Índia e a África do Sul, né? E, periodicamente, né, tem reuniões dentro dessa aliança e o presidente Lula, na última reunião, ele estava tentando impor uma ideia, né, que seria a utilização da moeda nacional, seja do Brasil, da Rússia e da China, da Índia, da África do Sul, nas negociações entre os países, uma maneira de depender menos do dólar, né? E um dia após esse pronunciamento do Lula, né, o Donald Trump ele impôs essa tarifa de 50% no Brasil a partir de 1º de agosto. Então, muitos especialistas eles veem que essa questão do BRICS, porque o BRICS sendo essa aliança desses 5 países, realmente podem meio que ameaçar, entre aspas, né, os Estados Unidos na parte comercial. O Brasil sozinho, acho que não tem como ameaçar os Estados Unidos. Porém, essa aliança comercial em específico, ela tem essa capacidade porque são países que têm uma grande relevância no contexto mundial. Então, é muito complicado essas relações comerciais, porque realmente envolvem tanto questões econômicas, tanto questões políticas. E como que isso pode ser resolvido, né? Conversando. Eu acho que o Brasil agora tem que se posicionar nessa questão de taxação, né? O Trump enviou essa carta e ele deixou em aberto negociações para abaixar ou aumentar, né, essas taxas, dependendo da posição do Brasil. E tudo isso agora tem que ter uma resposta estratégica, porque depende muito, né? Essas relações comerciais e políticas têm que ter bastante cuidado na hora de negociar. Mas isso cabe muito ao governo que agora está no poder, que é o governo Lula, né? Não trago aqui uma visão política de quem está certo, de quem está errado, apenas estou aqui trazendo os fatos sobre esses acontecimentos, sobre essa notícia, né? E vamos esperar o que vai desembolar aí nos próximos dias, né? Do que vai ser realmente definido, se vai ter essas tarifas de 50%, se não vai ter. Pode ter certeza que se tiver, né? Se realmente for instaurado 50% em importações brasileiras, com certeza o consumidor norte-americano não vai querer, né, pagar esses 50% de taxas e vai procurar, muitas vezes, opções mais em conta, o que vai prejudicar muitas as empresas que têm um mercado forte nos Estados Unidos. Então, vamos esperar o que vai desembolar. E lembrando aqui que se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like aí, comente, compartilhe com os amigos. Fale um pouquinho o que você acha dessa questão do Trump, essas tarifas, né, que ele está impondo não só para o Brasil, mas para muitos países. A questão política do Bolsonaro, do julgamento do STF, enfim. Fique à vontade para comentar, para falar o que você acha, trazer sua opinião, e a gente vai conversando aí, viu? Muito obrigado aí pela sua atenção nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Tamo junto.